Baixa frequência. Cara, esse assunto de hoje, eu queria que você prestasse bastante atenção, tá? Tudo bom, galerinha? Abraço aí pra vocês. Prestasse bastante atenção. Ele não é só baixa frequência para a questão de você com assédio. Tem uma coisa muito mais perigosa nisso. A baixa frequência ela acontece em algumas ações. Você tem a própria baixa frequência normal, tem dia que você não está bem, tem dia que você não está legal. Tem dia que você percebe que a frequência, sei lá, parece que a própria presença do cão está na sua vida, mas ele sai. É aí que eu quero falar para você um detalhe. Ele sai se você não permitir a entrada, você que entra numa região complicada, que é a região de assimilação. Você vai assimilar aquilo que está sendo falado. Já não é mais uma entrada eventual, você aceitou. É como se fosse um contrato com um cão. Literalmente isso. Então a baixa frequência constante, dependendo dela, você se acostuma com ela. E você não percebe mais que está nela. Mas você se acostuma com ela de um jeito tão pesado que você já está sob domínio constante de uma mente, não percebe que está. E aí, grande problema de nós que estudamos espiritualidade é o seguinte, é que nós nos achamos, dependendo da situação, às vezes protegidos, seres de luz, e isso acontece principalmente quando você começa a estudar mais, começa a se tomar... Cara, quanto mais você estuda, mais humildade você tem. É isso. É aquela coisa, quanto mais você sabe que não sabe. É a velha história de que você sobe a montanha, você começa a ver mais coisa. Se você subiu a montanha e começou a achar que sabe, você se lascou. Porque você não chegou em lugar nenhum. Quando parecia que você ia chegar, seu ego lhe travou. Então você já está sob controle. Se não está sob controle, vai ficar. Ou já foi parado pelo próprio sistema egóico. Então, às vezes a frequência fica forte, tá? Às vezes, a gente pensa que não vai cair mais, está tudo super seguro. Cara, tem época que a gente simplesmente pensa que está seguro. Pensa que está legal. Não vou cair mais. Não vou. Você nem consegue lembrar como era você em baixa sintonia. Ah, não, aquelas foram épocas antigas, ó. Não faça isso, tá? Não existe evolução que tire você da capacidade de baixar. Pelo contrário, o grande problema da questão evolutiva é que você não evolui só o lado bom. O assédio ele evolui com você, porque o tipo de espírito que vai trabalhar para lhe pegar é outro. Eles são bem mais preparados. Mas quando eu falo bem mais preparado, é muito mais bem preparados. Então você vai cair lá em cima, é como se eles vão parar você ali. E vai. Passa-se uns dias e lá vai você de novo, voltando a sentir uma forte angústia, os pensamentos estranhos, desânimo, irritação. Aliás, irritação, pai velho. Irritação é um negócio desgracento que pega a gente. Um aperto no peito, angústia que não sai, uma sensação amarga que fica, parece que dá amargo até na boca. Cara, eu queria perguntar isso para você, eu queria que você respondesse para mim. Vem cá. Você consegue perceber quando baixou a frequência? Importante. Você consegue perceber? Você consegue analisar quando é que a frequência baixou? Muita gente não consegue, não. Sabe por quê? Porque se você consegue, acontece duas coisas. Você não está ficando constantemente em baixa frequência e você já aprendeu a perceber a baixa frequência. Mas aí é um detalhe. Tem gente que está ficando muito tempo em baixa frequência, já não consegue mais perceber a presença dos espíritos ou do umbral. Quanto mais tempo em baixa frequência, você fica. Mas você tem um certo tipo de dificuldade de perceber que tem um espírito lhe perturbando ou que você está na frequência de umbral. E aí é que mora um problema, porque todo o assédio, todo o pequeno assédio, ele faz um detalhe. Todo. Vem cá que eu vou lhe contar de pertinho. Todo o pequeno assédio vai trabalhar na sua descrença. Na hora que você ficar em baixa sintonia, você esquece que existe a espiritualidade.
Você até desdenha. Que negócio de espírito, tá tudo espírito, aqui sou eu mesmo. Não é, velho. É você também, mas impulsionado por duas coisas. Ou a frequência, porque essa frequência importante dela já existe. Não é uma coisa que a gente inventou, é uma consequência do ser humano, de nós, de todos os outros que viveram por aqui, dos que ainda vivem, de como é vibrável, aqueles que ainda estão na frequência desencarnada e mantiveram-se presos aqui, e essa frequência ao redor do planeta é uma frequência muito pesada. O que vai acontecer? É ali que você vai se lascar. Porque, cara, essas pessoas estão vivendo tanto tempo nisso que eu sempre falo, nunca reclame se você eventualmente fica mal. Até eu estou percebendo que está mal. É um dos pontos mais interessantes para quem está passando por uma baixa frequência. O reconhecimento de que está passando por um processo complexo. Importantíssimo. Porque quando você reconhece, você aceita humildemente que está em baixa frequência. Cara, eu não estou... Você nem põe a culpa só nos espíritos. Eu dei acesso de alguma forma, não sei como. Ou baixou a frequência do mundo, eu não estava apto, não fiquei vigilante, eu precisava aumentar a minha vigilância. Então você tem noção, eu queria te perguntar aqui agora, quantas pessoas estão mal por estarem na frequência baixa sem perceberem? Você tem noção disso? Tem? Cara, não é só que tem espírito perto, repito, ela está numa frequência de umbral, velho. Sabe quantas pessoas estão vibrando em energias ruins? E sabe quantas pessoas faz muito tempo que não sentem uma vibração gostosa? Um aquecimento no coração, um alívio. Não nos cabe aqui julgar. Todos nós somos, até certo ponto, responsáveis pelas coisas que com nós acontecem. Tudo bem. Mas não nos cabe que está de fora apontar, você é responsável. Não. O ideal é que a gente... Cara, conselho não funciona, infelizmente. Eu tô aqui, funciona para quando você quer mudar. Mas para quem não funciona. Se funcionasse, ninguém encarnava aqui. Olha, eu vou... Mas você me ajudou, Saulo, eu assisto o vídeo, porque você estava no ponto... É uma frase de Sócrates que é assim: nada aprenderam de mim, senão que já sabiam. E são eles quem por si mesmos descobriram coisas que já possuíam. É você que se tornou capaz de perceber o que você já tinha. Aí o que parecia tão distante vira só um... Eita porra, cara, é só isso? É. E você desperta. Então tem gente, sabe quantas pessoas estão depressivas, tristes? Sabe quantas pensam, inclusive, em atentar contra a sua própria vida? Quantas estão assim? Por causa de baixa frequência. Por que ela existe? Eu repetir. A baixa frequência existe porque o ser humano que passa por aqui, ele tem tristeza, dificuldade no coração. Ele fez uso de várias aspectos, fez mal. Às vezes aquela pessoa que ele fez mal desencarnou, a perseguiu. Ele desencarnou usando uma determinada substância que outras pessoas já usavam, ele cai naquela frequência que pessoas sofreram com aquela substância. Então não é uma coisa que ninguém inventou. Então eu vou repetir. Se você pegar puramente, a maconha, por exemplo, e a bebida são substâncias que uma da natureza, mistura da natureza também, veio da cana-de-açúcar, alguns tipos, outro veio da cevada. São substâncias simples. Cadê a maldade, Saulo? Cadê a maldade de uma planta? Cadê a maldade do caldo da cana-de-açúcar? Que uma parte dela faz a caninha, inclusive chama assim. Cadê a maldade da cevada, do uísque? Cadê a maldade do vinho, que sai da uva? De onde que tem a maldade disso? Não é aí que está a maldade. Como qualquer outra coisa, você tem ideia? Existem situações que não tem nenhum tipo de substância. Pessoas que vibram no seu coração raiva o tempo inteiro. Aí o que acontece? Essa frequência passa a existir porque não foi só ela que fez isso. Ela fez, ela morreu assim, o outro fez. Aquilo começa a existir uma frequência de conexão. Aquilo passa a existir. Nós damos vida a sensações de todos os tipos. Hoje ninguém imagine que existisse ninguém por exemplo, ninguém morre comendo alface. Mas imagine que descubra um alface que o cara fique meio doido. Um alface xeróvico, onde você bota no cachimbo. Imagine. Até então não tinha ninguém que morreu por causa do alface, mas agora passou a ter.
Aí a primeira que morreu não necessariamente criou a frequência do sofrimento, mas não. O problema é que chega uma hora que aquilo cria uma identidade de sofrimento. Aquilo passa a coexistir. Porque muitos vão começar a passar por aquilo. Aí a identidade começa a fazer o sofrimento. Daí vem o problema. É só para entender por que as pessoas sofrem quando usam uma coisa que, em tese, essa coisa é pura, não tem nenhum. Não tem. Qual é a maldade que tem numa planta? Nenhuma. A planta, eu vou nascer, minha função é dessa gente doida. A planta não pensa, pai. Ela cresceu, sei lá, ou pelo acaso, ou pela ajuda da própria natureza, que faz com que a gente até encontre cura, que acontece muitas vezes. A cannabis é usada hoje de forma medicinal em vários lugares, no Alzheimer, no Parkinson, e várias outras coisas. Tem estudos profundos, tem especialização com médicos estudando cannabis, canabidiol. Então não é nenhum problema. Assim, lógico que algumas outras coisas nós vamos sempre pensar. Então tem coisas que não são assim, que não são tão pesadas. O problema é que, em relação à baixa frequência, tem outras coisas. Sabe quantos crimes aconteceram e continuam a acontecer? Quantas pessoas nervosas fizeram merda? Quantas pessoas nervosas, meu pai? Quantas? Bateram, mataram, machucaram, agrediram, vibraram, gritaram, foram presas por atitudes, quando não foram para o umbral, por atitudes assim. Quantas? Agora, quantas ações impensadas foram feitas, por exemplo, no trânsito? Quantas ações impensadas foram feitas, por exemplo, na saída de festas, saída de estádios? Isso vai criando frequências, zonas de pessoas sofrendo, aprisionadas em determinados padrões. E aquela é um padrão existente, aquilo passa a coexistir, é uma energia que quando vocês... Qual é o problema disso? Pense comigo agora. Eu quero que você pense, porque isso tem lógica, isso não é uma coisa flutuante. Aí você pega e começa a usar determinada substância, ou fazer determinada ação, ou sentir determinadas coisas. Aí o que acontece? Você vibra na mesma exato padrão, no mesmo ponto, em que outras pessoas vibraram. Aquela energia é viva. Ela vem na sua direção que nem rádio de celular. Basta você passar, ligar, pum, bateu, que nem rádio que você ouve. E aí vem o problema. Porque você passa e não entender por quê. Por exemplo, eu acho uma sacanagem. Você pensa que eu gosto disso? Eu não gosto. Eu explico sem gostar. Eu odeio. Eu estudei geriatria esse semestre agora. Eu odeio o processo de envelhecimento. Não porque eu acho uma sacanagem. Aí você começa a estudar. Nós somos feitos para morrer. A próprio corpo empresta um pouquinho e se saia. Não, você não procriou, não quer. Saia daqui, acabou para você a passagem aqui. É frio, a natureza é fria assim. Eu não gosto disso, mas eu preciso falar, independente de gostar, como é que as coisas funcionam. Edson, obrigado por dar assinatura para a galera aqui. Galera, eu vou ficar ligado aqui em vocês, tá? Obrigado aí, Rubio, também, bonitinho aqui no TikTok. Hoje eu vou estar com um negócio assim que eu estou meio perdido aqui, vamos lá. Então, não tem o que fazer. Sabe quantos casais não aguentam viver juntos por questões de assédio? Sabe quantos sabiam que estavam sendo assediados? Sabe quantos sabiam que caíram em frequências baixas, dando às vezes a sensação... Quando você baixa a frequência, pense o seguinte, logo vem o espírito? Não necessariamente. Não necessariamente. Você baixa a frequência, você fica em alguma proporção visível neste local que outros seres coabitam. Eles coabitam energeticamente, passivamente, eles não querem estar lá, como esses próprios que chegam, e tem os que coabitam, vivem ativamente com a intenção de bagunçar. Tati, obrigado por... Eu não sei nem o que é essas coisas, mas agradeço aí, tá? Eu uso... Ainda tiver que nem comunicação, né? Que nem o Instagram, o YouTube, a gente usa por questão de comunicação, é importante transmitir. Infelizmente, nós pensamos e achamos que tudo é nosso somente. Às vezes é do ambiente, às vezes é lá. Então a gente precisa entender, a baixa frequência, ela vem devagar, ela come pelas beiradas, ela cerca o Lourenço. Sabe o que é cercar o Lourenço? Sabe não? Nem te conto. Elas é aos poucos, você não percebe. Exemplo, você precisa, cara... Você não vai conseguir facilmente, mas você precisa saber que não está bem. Só que às vezes você não sabe. Você sabia que tem gente
que vive na agonia, na ansiedade. Há muito tempo no desespero, na ambição, eu quero mais, eu preciso de mais. Oh, meu Deus do céu, minhas contas. Está nessa energia o tempo inteiro, ela não sai dessa energia. Ela não é nem uma pessoa malvada, é uma pessoa boa, mas ela está presa numa frequência que ela não consegue respirar mais. É uma frequência muito baixa no sentido de que você precisa parar um pouco a alma, e muitas vão falar disso hoje. Você precisa olhar para você, olhar... Você precisa, mas como que eu vou olhar se eu não tenho o que comer? Aí é que eu estou falando, a dificuldade é muito tensa. E aí não tem muito o que fazer. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, as dificuldades levam ela ao desespero. É muito difícil. Não julgo. Então assim, ela vem devagarzinho, ela vai lhe pegando. E chega uma hora que você está tanto nela que você se acostumou com o sofrimento, e é aí que dá o problema. Você não sabe mais que está nela. Então, por isso que você que se cuida, ouça bem o que eu vou lhe falar. Não adianta, certo? Tentar lutar contra uma pessoa que está em baixa frequência. Isso ela não faz de propósito, porque você não tem condições de vencer uma pessoa ou um espírito que está acostumado a morar na baixa frequência. Ele mora ali, até o espírito meio desequilibrado, não era porque quer, não. Ele está acostumado a viver ali. Encantos, obrigado também pelo carinho, tá? Tá ali. Então, por exemplo, sabe que às vezes você não discuta com gente nervosa, você nunca vai ganhar de uma pessoa nervosa. Você nunca vai ganhar, nunca você vai ganhar de uma pessoa nervosa. Nunca. Porque você vai dar um grito, ela vai dar 2. Você vai doer o coração, ela vai doer 10 vezes. Ela tem muito mais raiva que você. Ela tem muito mais peso, porque ela está vivendo naquele lugar horroroso. Ela não sabe nem o que é não estar ali. Por isso que eu falo, não adianta você encher seu fiofó de dinheiro. Não adianta, se você está mal. O que adianta? Cara, você está morando num umbral, num estima de ambição constante. Não adianta. Por isso que as pessoas, às vezes, mais legais, mais sutis, elas abrem mão desse mundo, porque elas querem um pouquinho mais de paz. Olha, eu podia estar ganhando muito mais, quer saber? Eu tiro meu tempinho aqui para fazer outras coisas. Prefiro ficar com a família, prefiro respirar. Já tem aqueles mais ambiciosos que nem respiram. Aí o que acontece? O corpo adoece, que é a consequência natural. Tá? A maioria, continuando aqui, sabe, não sabe e se acostuma com o barulho. Exemplo, sabe quando você tá tendo aquele barulho acontecendo, acontece direto aqui, tá assim, pum, você não percebe, de repente liga, você fala, nossa, que alívio da peste. Cara, você não percebia que o seu sistema cerebral, ele se acostuma, e não são todos os lugares. Por exemplo, você tem um costume com... se você botar a mão aqui, os seus neurônios, com o tempo, eles não vão mais perceber que tem alguma coisa aqui. Mas, no entanto, está ali. Aquilo continua te machucando num certo ponto, que fica te incomodando o tempo inteiro, como uma etiqueta de uma blusa que está constantemente ali. Às vezes você só percebe quando você tira. Às vezes você está com a bermuda apertada, se sentindo incomodado. Você está com a camisa apertada, você está se sentindo mal, não sabe o que é, velho. Você sabe que é um dos grandes problemas da medicina? Aprendi isso com meu amigo Joromil. O grande problema da medicina, sabe qual é? As pessoas chegam no consultório, estão doentes, com dor, e se acostumaram com a dor. O Joromil falou para mim que chegou no consultório, o cara estava sentado assim. A mulher. Ele olhou assim para ela, andando torta, andava... Você já percebeu que você está andando torta? Não, não estou não. Que isso, não estou. Está... Nossa, o limiar de dor celular, ele aumenta. Então, o que é aqui, ó, a dor é para você sentir dor aqui. Só que você está sentindo dor tanto aqui que o cérebro faz com que o limiar venha para cá. Então, onde era normal, não é mais. O que eu quero falar isso para você? Isso é científico, isso que eu estou falando, tá? Isso não é invenção, não. Isso é científico. O médico tem que ter o olho para falar, cara, você tá mal, velho. A pessoa se acostuma. Você tem que tomar muito cuidado, ainda mais você que não vai no médico nunca, porque você vai sentindo dor, você vai sentindo agonia, vai se acostumando com a dor de cabeça, o limiar vai aumentando. Por isso que a pressão, todos os aspectos do corpo vão começando a aumentar, porque por vários outros motivos, além desses, pelo próprio sistema da senescência da envelhecer, você tem outros aspectos que estão ali, que a pessoa se acostuma, que nem de fato barata, se acostuma. E o assédio, você se acostuma com ele. Você acostuma a viver na porcaria. Você acostuma a viver com energia horrorosa. E você só sabe isso quando alguém chega perto de você e fala, cara, que... E você não acredita às vezes. Então, assédio
É dessa forma. A frequência, ela não é facilmente perceptível, a não ser que você esteja ligado. Mas você precisa aprender a perceber ela. E a gente precisa aprender sinais, observar como é que tá. Para você aprender a não ficar mais nesse lugar, sabia que tem muita gente que vive em lugares, às vezes relação, às vezes com parentes, às vezes com irmão, em trabalhos, e tá lascada, sofrida, sugada, vampirizada e não percebe. A energia dela vital está indo embora naquela relação, a energia vital dela está indo embora naquele lugar e não percebe. Resmungão, eu lhe respondo. Resmungão também lhe responde depois. Então aqui, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender aqui, aos poucos, não só pelo que eu vou estar o tempo todo direcionando, mas o que se fala sobre questões de frequência. Uma ideia, um catar da existência aqui, por exemplo, sinais de desalinhamento geral, pensamentos obsessivos sobre o passado, cuidado com nostalgia. Ela é extremamente perigosa. Não é para todos, pensamento no passado é legal, a saudade gostosa é boa, mas quando começa a ir direto, sem sentido, e você sente o coração apertar, não é que vai ter um espírito. Cara, às vezes o espírito quer entrar, ele vai achar brecha. E isso vai baixando a sua frequência e você não percebe. Não tem o que fazer, é tipo uma onda. Sabe o mar? O mar tem ciclo. A cada alguns tempos, você tem a maré grande, que pela posição do Sol e da Lua, o mar ele fica numa posição específica, a cada tanto ele vai mudando, cada vez ele vai mudando, até que você tem uma maré mais baixa, não tem tanto sofrimento, na maré não corre tanto, não suja tanto o mar. Na maré grande, onde o mar corre mais para frente e para trás, acaba sujando mais. E não tem o que fazer. O pescador tem que aprender a viver com as alterações do mar. Você vai ter que aprender a viver com as alterações das ondas do mundo. Elas não são iguais. Nem você é igual, nem seu organismo é igual, porque nós temos, ele o tempo todo está em defesa, e nem a forma como o mundo vai lidar com você é igual. Então, para isso, você tem que estar vigilante, porque a força que você está fazendo agora não vai adiantar na semana que vem. Ela não é suficiente. Então, você precisa falar, agora está fácil, mas está fácil. Mas não se relaxa, aproveite, curta, tem que curtir a vida, curtir as coisas, mas fique pronto que não vai ficar, não. Isso não é pessimismo, isso é realismo, realidade, tá? Você tem aqui também a ansiedade constante sobre as questões de futuro. Cara, tenha seus planos muito forte, viu? Mas, olha, vou viver agora. É uma coisa que eu tenho feito sempre. Sabe uma coisa que eu tenho pensado? Eu falei alguma vez, cara, tudo pra mim tem sido assim. Depois que eu me formo, estava sendo. Depois que eu me formar, a gente vai se mudar, né, cara? Depois que eu me formar, a gente vai não sei o quê. Depois... Aí, de repente, eu falei assim, velho, parece que não estou aqui. E agora está existindo, independente de qualquer coisa, ele tem coisas a nos oferecer, eu não estou percebendo essas coisas, porque está me sugando o tempo, a correria, os estudos, eu não estava me acostumando com aquela poeira levantada toda. Eu estou tentando fazer com que as coisas e curtir o máximo possível aquilo que a gente tem agora. Agora é massa, está tudo certinho, no lugar certo. Claro que não vai existir. Será que eu vou estar lá, já vou estar em outro lugar? Né? Então você está em sensação constante, dificuldade de concentração. Tem que olhar isso. Cara, às vezes eu vou fazer as coisas aqui, vou programar, estou sentindo um negócio estranho. Eu falei, peraí, não. Tem boi na linha aí. Quem não fala boi na linha? Ou tem alguma coisa que não está legal aqui. Né? Tem alguma coisa que não está certo. Eu preciso ver o que é isso. Por que eu estou agoniado? Era para o negócio estar fazendo de boa. Por que eu estou agoniado? Por que estou agoniado? Você se pergunta isso, não minta, não. Sério, você tem o costume de se perguntar o que está sentindo? Por que está sentindo as coisas? Você tem? Mas por que eu estou agoniado? Por quê? Eu não fiz nada. Outra sensação de baixa frequência. Culpa. Várias. Culpa. Cara, culpa pra mim é batata. Eu não fiz peste nenhuma, uma peste me dá. Que porra de culpa é essa que eu tô sentindo? Eu não fiz nada. Eu não. Tô quieto aqui. Não. Quer ver outra coisa que é importante? Colocar a coisa dentro de você lá, ele. Como essa aula. Perigoso. Não, mas assim. Mas. Pensamentos estranhos. Pensamentos intrusos orbitando você. Constantemente está tudo certo, de repente vai. Pensamento de desistência de fazer um curso, pensamento de
desânimo, pensamento de traição, pô, acho que aquela pessoa ali está não sei o quê, olha, tenho certeza que tem, pensamento, cara, como assim? Lógico que tem coisas que você tem que ficar ligado, aí uma outra história, mas por que você está pensando isso? De onde veio? Por que está vindo? Tem um sentido, você tem que questionar, por que está vindo? Vindo aonde? Aconteceu alguma coisa? Fui induzido? Porque às vezes, irmão, além da própria frequência, tem a hora que você vai dormir. A hora que você vai dormir é barril. Porque você acorda, está se sentindo mal, não sabe por quê. Eles lhe pegaram no umbral. Ou você caiu no próprio umbral, a frequência não é boa, você se lascou. Voltando aqui. Os 7 raios de Alice Bailey, ela fala o seguinte: cada pensamento é como uma nota musical no grande concerto do universo. Quando emitimos pensamentos de amor, criamos sintonia com pessoas que já vibraram esse amor, com seres e ambientes que existem. Quando também nos mergulhamos no sofrimento, no medo, é como uma dissonância. A gente também entra na mesma ideia, parece tão simples, mas não é. Inclusive tem mapa de frequências estudados, mais ou menos, não dá para saber perfeitamente, mas tem uns níveis de frequências que normalmente isso tem cheiro, tem cor, é perceptível, é visível, só que a gente não consegue ver. Na verdade, isso é tão verdade que o ser humano ele tem uma faixa de frequência que ele consegue se ver. Ele tem uma faixa de frequência que ele consegue ouvir. Por exemplo, os animais, até os insetos enxergam mais do que a gente, e mais frames do que a gente. Nós temos até uma faixa de frequência de audição que os cachorrinhos conseguem enxergar muito mais, ouvir muito mais. Então são coisas que elas existem, mas você não vê. Então tem coisas, várias delas, que são perceptíveis. Os animais sentem cheiro de hormônio, de feromônio. Aliás, nós temos no nosso DNA algumas pessoas que sentem cheiro, que eu sabia que existe gente que sente cheiro de barata? Eu sinto. A Carita sente também. Se eu entrar no ambiente, eu sei, qualquer ambiente, pode ser do tamanho de um estádio de futebol, eu sei se tem barata lá dentro. Tem barata aqui. Na hora. Isso é uma alteração que existe no DNA da gente, tá? Não são todas as pessoas que têm isso não, tá? O DNA da pessoa é um DNA embaratado. Seu DNA é um barato. É sério. E essas pessoas costumam... É um cheiro desagradável que emite. Não tem como. Você não tem porque... Você sabia que, inclusive, o olfato é a área mais desenvolvida do nosso cérebro. É uma das poucas áreas que não passa pelo tálamo. Vai direto para o córtex pré-frontal. Você sabia que a boca, você tem 5 tipos de gostos. O cheiro, são 10.000 tipos de cheiro diferentes que o cérebro identifica. É muito mais primitivo. Então nós temos coisas, inclusive se você tivesse que definir um ser humano, nós somos cheiro. Mesmo não tendo sendo muito. Nós enxergamos muito mal, nós temos gosto muito limitado, mas nós temos um cheiro que, se tivesse que falar, o ser humano ele é um ser que tem a capacidade de cheirar. Só não somos um cachorro ainda, porque o cachorro é ainda umas 17 vezes melhor do que a gente. Mas isso é interessante isso. Então você sabia que tem gente que sente cheiro, isso é uma coisa interessante, de locais desarmonizados? Gente que tem de tudo, sente cheiro de nervosismo. Tem pessoas que sentem isso. Chega no ambiente e fala, nossa, elas percebem isso. Você sabia que nós emitimos vários tipos de odores que são perceptíveis, inclusive o fedor mesmo, você não tá bom isso aí. Mas é sério. Então, as sensações como ressentimento, angústia, medo, culpa, vergonha, elas emitem cheiro. Você sabia que tem bichinho que sente o cheiro da morte? Sabe? Sabe quando você está com um tumor, velho. Sabe quando o seu corpo está emitindo corpos cetônicos por falta de... que normalmente por vários motivos, para de funcionar uma área, uma das sensações, existe um hálito cetônico, inclusive, que você tem quando você tem algumas variações, pessoas com diabéticos, principalmente tipo 1 e alguns outros, eles emitem hálito cetônico, porque o corpo tenta fazer corpos cetônicos e é perceptível. Na hora da morte, muita gente, o cérebro, para poder manter-se vivo, ele começa a matar ácido cetônico. E é perceptível, é cheirável, é perceptível, os animais percebem. Então, você consegue saber como a pessoa está
perto ou no risco pelo cheiro. Então, só que não é só o cheiro, é todo o aspecto de frequência. Cara, por isso que você se sente mal perto de uma pessoa. Você chega perto de uma pessoa, você se sente mal, a pessoa está emitindo, não é só o fedor, ela está emitindo fedor de tristeza, fedor de desarmonia, fedor de encosto. Isso é sério. Ela é sério. Você já chegou numa casa onde tem uma pessoa que não limpa as roupas, que ela não lava... Você chega na casa, você sente o cheiro de roupa suja. Você sente um cheiro ruim no ambiente. O ambiente não... ela está emitindo, só que a gente percebe que é perceptível. Isso está acontecendo dentro da aura da pessoa, dentro da gente, velho. É a mesma coisa. Então, a frequência, quando você fala de frequência baixa, tem uma outra coisa que aí sim é uma questão de... ela, para mim, existe, mas ainda é improvável. Aliás, quase tudo que a gente fala aqui é improvável. Mas essa aqui existe. Você lembra que há pouco tempo atrás não se sabia da existência das bactérias, dos micróbios e tudo mais? Passou-se a saber, através do estudo, do conhecimento, do microscópio, da verificação das células, dos micro-organismos, da microbiota. O ser humano não sabia nada disso. A gente não sabia que boa parte do nosso corpo é cheia de bactéria, vivendo e coexistindo com a gente. A aura da gente, para mim, ela tem tanta microbiota, que é a parte positiva dos seres vivendo na gente, como você está transmitindo um padrão não legal, tóxico, sujo energeticamente. Como uma pessoa que anda descalço, não se cuida, como uma pessoa que não toma banho, tem fungo, tem bactérias que começam a ficar assada, um monte de coisa. A pessoa, quando não se cuida, quando está em baixa frequência, ela está contaminada. Mais do que o normal. E quanto mais tempo, pior. Aí você tem a taxa viral. O que é taxa viral? Quanto mais tempo perto de uma pessoa contaminada, a maior a chance de você se contaminar. Ambientes são assim, pessoas são assim também. Aí é que está o problema. Quanto mais tempo você não se cuida perto de alguém, você vai se contaminando. E contaminando energeticamente a ponto de baixar tanto a sua frequência que seu corpo adoece por reação, porque aquilo está coexistindo. Se as coisas coexistem energeticamente também, elas entram na gente. É interessante pensar interessante sobre isso, né? A medicina da energia de Caroline Myss, ela fala assim: o despertar energético, seu corpo é um medidor de frequência ultrassensitivo. Antes mesmo de perceber, tá, que você está com algum processo, você já há várias coisinhas que estão acontecendo ao redor. Exemplo, quando a gente fica gripado, você começa a perceber. Você acha que você pegou o vírus do nada? Você não sabe quando você pegou. Mas você já estava descendo a frequência, alguma coisa estava acontecendo no campo celular. Quiçá no campo ali dos quarks, ali lá embaixo, porque a gente hoje em dia fala de vírus, porque é até onde a gente consegue ver. E ver mal, só com microscópio eletrônico. E essas coisas estão acontecendo num campo tão profundo que aquilo vai batendo, velho. E você não consegue sair. Então é a mesma coisa, você começa a entrar na baixa frequência, você não percebe. Você só vai perceber que está com gripe quando você começa a ter uma pequena relação de coriza, uma gargantinha começando assim, alguns arrepios estranhos, você fala, rapaz, eu acho que eu vou ficar doente. Porque você já está contaminado, já baixou o seu sistema imunológico, você não aí você precisa fazer o seguinte, perceber que não está bem e se cuidar. O que acontece com gente que não percebe? Vai adoecendo, não se cuida. Aconteceu recentemente isso na família minha aqui. Uma pessoa não estava se cuidando, não se cuidou, entrou num estado, pegou uma tuberculose tão forte, meu pai, que atacou, a mais avançada atacou o coração, atacou o pulmão, ela saiu desviando o pulmão todo, né? Mas atacou outras áreas do corpo. Às vezes vai até para áreas do cérebro, é um negócio tão... Né? A pessoa não se cuida, ela vai ficando mal, ela vai vivendo com mal, não fala, não respira mais direito, vai acostumando. A baixa frequência é a mesma coisa, ela não é perceptível. E o pior de tudo é que, diferente de uma gripe, que você chega lá, velho, você tá mal, você tá fraco, você não tá conseguindo levantar, você tem um sintoma, ele é perceptível. Quando você chega para uma pessoa que tá mal e fala, velho, isso não é normal, velho. Você não tá bem, e você tem que olhar isso aqui. A pessoa não acredita. Porque quem está em baixa frequência está induzido normalmente por espíritos. E a primeira coisa que o espírito faz, não esqueça disso, é fazer você desacreditar aqui da espiritualidade. Para ele é ótimo. Isso aí é regra, tá? Então você tem aqui
Ciclo de entendimento, você vai ter tensão no pescoço, dores nas costas, peso emocional, problemas digestivos, vai pegar você, tá? No corpo passa a não funcionar mais direito, dores estranhas, dores de cabeça, coisas sem sentido. Rapaz, às vezes o assédio vem de um jeito que você não imagina, velho. É uma coisa assim que eu me ligo em detalhes. Eu sei que eu estou sob assédio, mas eu não consigo sair tão fácil. Então eu fico fazendo trabalho, a diferença que eu percebi, então eu estou fazendo trabalho, vou aumentar a energia, eu falo assim, eu começo a botar cristais perto, botar musiquinha, fiz um monte de coisa. Porque pra você ter ideia, o assédio é tão estranho que às vezes você sente uma dor em um lugar que não tem nada a ver, velho. Por que dor estranha essa aqui? Às vezes você numa área da perna, por exemplo, ou numa parte do tornozelo aqui, assim, no braço. Que coisa estranha, velho. Começa a doer, velho. Aí eu fico ligado, eu falei, peraí, o que é isso? Eu já ligo alguns pontos. Porque existe um tipo de percepção que ele começa a atingir seu corpo em vários pontos e você começa a ficar se sentindo mal sem perceber que ele vai apertando você aos poucos. Se eu pegar seu braço aqui, ó, e for segurando, em princípio não vai doer não. Daqui a pouco você nem está sentindo mais que eu estou apertando você. Daqui a 24 horas eu estou apertando forte e você se acostumou com isso. Aqui você já está com o sistema de circulação não funcionando corretamente e você se acostumou com. Este é o problema da frequência. Ela não é perceptível. Tá? Tem várias dicas de livros que eles falam aqui, por exemplo, que eles vão dando dicas não só, por exemplo, para percepção como melhoras, eu vou lendo aqui, a gente vai discutindo junto, tá? Por exemplo, aqui, ele fala aqui, o poder do silêncio, fala, o diálogo interno é como uma torneira que drena a sua energia espiritual. Quanto mais você fala internamente, dependendo do tipo de fala, está falando da fala negativa, mais baixa a sua frequência fica. Não é só aquilo que você fala agora, é o que você está pensando. Então, uma das práticas que ele fala é, observe o silêncio de você mesmo. O que você está fazendo com ele? Às vezes nós estamos em lamentação, ressentimento, num loop, sem perceber que está. Tempão. Quer saber aquela pessoa, velho? Que droga, não sei o quê. Eu faço direto isso. Mas direto me cai. Eu preciso trabalhar. Mas todo mundo precisa, mas eu percebo isso. É claro, muita gente cai e não percebe. Aquela pessoa, não sei o quê, esse meu dinheiro não tá dando. Pô, que bosta esse negócio, assim, não gosto. Rapaz, eu odeio aquela pessoa. Você começa, não sai. Isto é um tipo de padrão que vai baixando. Então, uma coisa que ele fala é o seguinte. A primeira coisa é perceber os pensamentos e depois fazer jejum de palavras negativas. Onde você faz o que o Krishnamurti tanto ensinava, observação pura, sem julgamento. Ficar o mais de boa na lagoa possível. Dica de ouro. Primeiro você tem que perceber o assédio. Este é o problema. Mas digamos que você conseguiu perceber que não está bem. Está aqui, ó. 78% das pessoas conseguem... Aliás, outra coisa que eu vou perguntar. A enquete é parecida, mas não é a mesma coisa. Você consegue perceber que não está bem? Que algo está diferente em você? Você consegue? Quando sai demais, é uma coisa estranha, te pega, você consegue... Isso é importante. Porque depois disso vem as ações de correção. Porque se você não percebe, você se lascou. Ou vai ter que vir um mentor para te ajudar, ou alguém da família é o que faz. Por isso que tem um monte de mãe legal, começa a fazer prece pelo filho, leva no centro espírita, vai na igreja, fala com o padre, para poder fazer alguma coisa pela miséria que não se cuida nunca. Alma cebosa. Só faz merda o tempo todo. Aí a pessoa, o marido, a esposa, tentando fazer alguma coisa para essa pessoa. Vibrar para ver se desperta, se faz alguma coisa, não tem nenhum... Cara, não tem o que fazer nesse aspecto. Você vai ajudar, é muito importante. Você vai conseguir facilitar, às vezes, muito a vida dessas pessoas, mas tem o seu tempo, tá? Elas vão ter que responder por eles, viu? Cada pessoa tem que responder pelo seu tempo e as suas ações, né? E nessa, papai, mamãe, mentorzinho, não vai poder lhe ajudar, não. Em algum momento você vai se lascar. Não tem cursinho, vem cá que eu te dou, pague aqui para quando. Não vai, não existe isso. Não existe ninguém que lhe tire do umbral. É um local que você vai por você, ninguém pode tirar encosto de você, ninguém, não existe. Isso é uma conversa que existe na sociedade. Assim como ninguém tira do seu coração a dor e a raiva que você tem por ninguém. Alguém já conseguiu olhar isso? Você fale para mim aqui agora. Sério, chega, eu passei mal aqui. Se você sente alguma mágoa, alguma celeuma, algum desgrameira por alguém, sério,
uma coisa com relação que não deu certo, um pai que não deu atenção, uma pessoa não sei o quê, um trabalho, um amigo que lhe passou a perna. Todo mundo tem um pouco disso, velho. Todo mundo cai um pouco nisso. Aqui, ó, 96% das pessoas conseguem perceber quando está bem. Pronto. Vamos para o próximo passo. Se você percebe que não está bem, tá? Observação dos pensamentos sem julgamento. Você precisa perceber. Pare de pensar. Primeira coisa. Não, o assédio é uma coisa muito complicada. Você não vai conseguir sair dele porque você quer. Não vai. Você está sob controle mental. Então, qualquer raiva que você tiver, já percebeu que na hora da raiva, quando você faz merda, quer saber, eu vou lá, vou falar isso mesmo. Quer saber, eu vou lá, vou fazer isso. Quer saber, eu vou me embora daqui. Você vai embora da relação. Você vai embora do trabalho. Você vai falar a merda que tinha que falar. Por quê? Você está sob controle. Sua mente... Primeiro que o próprio sistema do córtex pré-frontal, com muita adrenalina, ele fica burro mesmo. É de propósito, é luta e fuga. Você não vai conseguir pensar. Fora isso, além do sistema físico nosso, químico, neuronal, você também tem o sistema de onde você está vibrando. E não tem o que fazer sobre isso. Então, nessa hora, você tem que lucidamente... Eu faço isso, pergunta eu não falo, eu faço direto. Eu não vou fazer isso agora porque eu estou nervoso. E hoje foi assim, alguns momentos foi assim fazer. Não vou fazer nada porque essa hora eu estou assim, não vou fazer isso, vou ficar calmo, vou esperar chegar no meu normal, aí eu vou pensar. Em vários pontos eu faço isso, diminuo. Às vezes eu recuo. Velho, eu estou sem capacidade de pensar. Se eu agir agora, eu vou fazer merda. Se você consegue fazer isso, você já é um sábio. Um sábio da merda, mas é um sábio. Você consegue identificar as merdas do seu interior. Isso é de uma sabedoria. Eu conheço pouca gente. Você vai estudar em Harvard, em Oxford. Você vai virar PhD em Júpiter, estudante de ecologia profunda, e você não vai aprender isso que eu estou lhe falando. Não vai. Quando você para de usar a soberba, a inteligência e o verbo para humilhar os outros, e você fala, nesse momento eu me calo, eu fico quieto, porque eu não tenho controle sobre mim. Se eu falar, eu vou falar merda. Se eu fizer alguma coisa, eu vou fazer merda. Então, nesse momento, eu paro de pensar, eu vou ficar débil mental para o encosto. Porque o encosto está tentando entrar e você não consegue. Você está pensando, mas está pensando pacificamente. Você não toma nenhuma atitude agora de boa na lagoa. Você acende a marijuana mental. Acende enorme uma. Estou aqui, mas nada me pega agora. Você diminui a intensidade. Cara, isso é de uma coisa que me salva constantemente. Se tá ruim, pare de pensar. É a técnica de parar de fazer merda. Você é um mestre da merda. Só isso. Não conheço muitos que conseguem. Viu? Não conheço. A maioria é super teórico. Fala bem, inteligente que só aperte, não sei o quê, mas na hora perde para o mestre. Não consegue ser nem o mestre da merda. Sério, é sério. Não consegue, ele não tem domínio sobre... E se acha o máximo. Aí começa. Como é mesmo que essa conversa que faz? É engraçado que... Aí pronto, já foi, você caiu. Você caiu no conto do umbral. Você vai usar o seu conhecimento, porque você está nervoso, e tudo que você tem para tentar humilhar ou ganhar razão em cima de uma ação da pessoa, e às vezes com palavras horrorosas. Então, não, seja o mestre da merda, se ele sabe que vai fazer merda, então ele para. Ele para e consegue parar. Ele não pensa que é fácil, não. Ele engole o pão, come o pão que o capiroto comeu junto. É difícil, para que Tonhão pegou. Não é bom, velho. Então, assim, contemple o que está acontecendo, olhe, conversa, olha, quer saber, a pessoa vai vir dali, eu vou ficar quieto. E você, quando você diminui as intenções, você pensa que só tem encosto no ambiente, você está vibrando na faixa ruim, que é o que a gente está falando hoje, certo? Mas também tem espírito bom no ambiente. Nessa hora é que ele vai aproveitar a sua para fazer como você baixou a frequência, ele não vai colocar pensamentos em você, até pode ser que não é hora para você pensar, é hora para você diminuir as intenções ali, para você usar menos as coisas. Ele vai fazer com que você sinta algum alívio maior para que você consiga manter isso mais fácil. Por que ele vai fazer isso? Porque ele percebeu que pelo menos é possível fazer isso. Mentor vai pegar você aí. Observe seus pensamentos, observe sem reação. Ó, tá querendo que eu fale isso aqui, ó. Eu não sei o que é, talvez seja eu mesmo, mas não vou falar, não adianta que eu não vou falar.
Aí eu falo, mas vai botar o outro para falar. Vai controlar lá. Eu não. Eu sou o mestre da merda. Se eu falar, vai dar merda. Então eu não falo. Fica quietinho, e aí, não sei o que. Vou ser brando ainda. Quer saber? Vou lá dar um abraço. Dá um abraço na pessoa que você fala. Ou conversa, vem cá, velho, depois que passa. Às vezes não dá. Às vezes você tá no trabalho, não vai abraçar uma pessoa que não vale nada. Às vezes você tá no trânsito, vai abraçar uma cebosa que ele xingou. Mas você diminui as intenções, quer saber, velho? A pessoa, olha, às vezes a pessoa... Com certeza, quem tá nervoso tá na frequência baixa. Se tá na frequência baixa, ela vai ser brava. Ela não tem... Uma pessoa na frequência baixa não é boazinha. Mesmo com uma palavra bonitinha, ela é malvadinha. Ela está em estado de umbral. Então, quer saber? Eu vou até respeitar o estado de umbral desse ser, ficar quietinho, não fala nada, nem isso. Ficar quietinho, tal, de boa. Se alguém que você ama, abraça. Chega lá do lado, abracinho. Tenta não fazer, é muito difícil. Cara, isso que eu estou falando para você, você vai ter que se lascar tanto para aprender. Mas só o ato de você não falar nada já vai aliviar aí muito a sua vida. Saulo, mas aí a gente vira um banana, não. E o banana tem utilidade, é uma das frutas mais legais que tem para tudo. Você vai esperar você se acalmar. Você está percebendo uma coisa errada. Você bota o pensamento no correto, aí você vai usar, se precisar, as ações calmamente pensadas, as palavras direcionadas de uma forma muito educada, e aí você vai falar. Se precisar. Mas não gritando, fazendo mal, fazendo coisa, jogando coisa para cima, tal como a gente faz. Isso não é uma ação harmonizada, tá? A anatomia do espírito eu falei aqui agora, tal. Ela também fala de sinais de alerta, que ela coloca aqui sobre... Ela divide estágio sutil, intermediário e estágio crítico. O sutil é quando você tem no sentido da baixa frequência, uma perda do entusiasmo logo que se acorda. Diminuição da intuição, pequenas irritações frequentes. Começou a ficar irritado, não é normal. Eu vivo irritado. Então você vive mal, você vive anormal, não é certo. Você tem que olhar o que é uma dificuldade. Porque às vezes já afetou até áreas do cérebro que fizeram com que você não mais tivesse uma homeostase do sistema neuronal, dos neurotransmissores. Tá desarmonia. É preciso ver. Às vezes já é um processo até genético, tem que olhar, velho. Não é normal você estar nervoso, sabe? Tem várias coisas. Cara, isso aqui tem tanta coisa que você não imagina.